Nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, temos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivem para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não se dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Vamos orar mais uma vez? Amado Pai, nesse momento, Senhor, nós acessamos o trono da graça, Senhor, pedindo a Tua ajuda, pedindo o Teu socorro. Senhor, eu confesso a minha total incapacidade, Senhor, de expor a Tua palavra, mas o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco nesse momento. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, unja a minha boca, o meu coração, a minha mente e também os ouvidos de todos nós aqui, inclusive o meu, para que a Tua palavra, Senhor, fale a nós. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Ela penetra o nosso coração. Senhor, cremos na vida que há na Tua palavra. Cremos na eficácia que há na Tua palavra. Mas para que esta palavra que lemos, Senhor, se torne vida em nosso coração, nós precisamos da Tua voz. Nós precisamos de Ti, Santo Espírito. E precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Senhor, para que nós possamos misturar esta palavra que ouvimos à fé. Que essa palavra não seja inútil, Senhor. Não seja jogada fora, Senhor. Fala conosco, Senhor, te pedimos. Senhor, se a Tua presença não estiver aqui conosco, Senhor, esse tempo terá sido inútil. Senhor, se a Tua presença não estiver aqui agora conosco, se manifestando nos nossos corações e entre nós, tudo o que fizermos aqui será inútil, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, porque queremos nos unir ao Teu propósito. Por isso nós te pedimos, bendito Espírito Santo, desça sobre nós, derrame-se sobre nós, Senhor, gerando um genuíno arrependimento nos nossos corações, gerando quebrantamento nos nossos corações, Senhor, para que esta palavra seja concretizada nas nossas vidas, Senhor. Encontre uma terra fértil, Senhor. Gera arrependimento, gera confissão, Senhor. Gera quebrantamento no nosso meio. Porque queremos ser santos, porque o Senhor é santo. Queremos nos portar como Teus filhos, porque Tu és o nosso Pai. Visita-nos, Senhor. Nós carecemos de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos da Tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos que o Senhor use desse momento para formar mais um pouco, Senhor, um lugar para a Tua presença. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje o tema da nossa mensagem vai ser: somos santos e filhos de Deus.
Lembrando que o tema do nosso acampamento é esse, voltando para casa. Todos conseguem enxergar? Bem. Voltando à intimidade com o Pai, ou seja, voltando a nos relacionarmos com o nosso Pai Celestial, a olharmos para aquilo que Ele é, para aquilo que Ele faz no nosso meio, contemplarmos, admirarmos, exaltarmos o nosso Pai. E ao olharmos para o nosso Pai, a gente vai ver que o nosso Pai é uma família, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Trindade. E ao olharmos para essa família celestial, para esse Deus, sendo um é três, de modo inexplicável, eu já falei que eu não me pergunte sobre isso, não vou saber te responder como isso se dá, mas é assim que a Bíblia nos apresenta. Nós então, ao contemplarmos quem Ele é, nós ficamos tão admirados que nós passamos a tentar replicar aquilo que Ele é nas nossas vidas diárias. Portanto, nós voltamos o nosso coração para os nossos lares e buscamos que as nossas famílias sejam uma expressão daquilo que Deus é, né? E ao fazermos essas duas coisas, nós estamos nos preparando para o grande dia em que céu e terra se tornarão uma só coisa e família celestial e terrena se tornarão uma só coisa. O dia que a Nova Jerusalém vai descer dos céus e Deus vai dizer: eis a habitação de Deus com os homens. É isso que nós esperamos. E aí nós para sempre estaremos com o nosso Pai. Amém? Esse é o tema do nosso acampamento. Tudo que nós estamos tentando passar para vocês tem foco nisso, tá? Inclusive o que nós vamos ver hoje. Você fala, mas o que Romanos 6 que nós lemos hoje tem a ver com isso, né? Mas nós vamos ver sobre isso, ok? Nós vimos semana passada, eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos semana retrasada, melhor, que nós, seres humanos, fomos criados para ser a imagem de Deus. Todo mundo se lembra disso? Quem esteve aqui, quem ouviu a mensagem que eu gravei? E ser imagem de Deus significa muitas coisas, mas eu preferi focar em 3 coisas. Ser imagem de Deus significa ser filho, mas não um bebê. Significa ser um filho maduro. Ou seja, um filho que se parece com Jesus. Jesus não é filho de Deus? O Pai quer muitos filhos iguais a Jesus. Porque qual é... Lembra quando Jesus foi batizado? Eu falei sobre isso, né? O que o Pai falou sobre Jesus? Quem lembra? O batismo. Este é o Filho amado em quem? Tem o quê? Todo o meu prazer. Todo, 100% do prazer do Pai está no Filho. Então, não tem como o Pai ter prazer em nenhuma outra coisa que não seja o Filho. Então, será que Deus não tem prazer na gente? Não, em Adão não. No pecadores não. Deus só vai ter prazer na gente quando o Filho estiver em nós. Entendeu? Deus só tem prazer em nós quando o Filho é formado em nós. Por isso, ser imagem de Deus significa ser filho como filho. Como o filho. Segundo aspecto, ser filho. Nós somos a nossa imagem, a nossa semelhança. Quem se lembra, quem vê no estudo lembra. Para que eles dominem. Ser imagem de Deus é ser rei no sentido de dominar. Dominar a criação? Mas como assim? Dominar a criação. E aí vem o terceiro aspecto que vai explicar. O aspecto sacerdotal. E é a presença. O homem, Adão, no jardim do Éden, foi criado para cultivar e guardar aquele jardim, certo? Para cuidar daquele lugar, porque aquele lugar era o lugar da presença. Ali Deus se encontraria com Adão. Todos os dias. Então Adão tinha que cuidar daquele lugar. O primeiro erro de Adão foi deixar o diabo entrar naquele lugar, porque não era para tentar as coisas. Ele tinha que guardar aquele lugar. E aí, o propósito de Deus era que Adão pegasse tudo aquilo que ele experimenta da presença de Deus ali no jardim e levar para todo o universo. E ele faria isso como um rei, né? O rei, por onde passa, domina. É um império que vai se espalhando por todo aquele lugar, levando a presença de Deus para todo mundo, para toda a terra. Imagina isso. Então pega e fala assim: Pai, vem cá. Aí leva o Pai para tudo quanto é lugar da terra. Ou seja, ser imagem de Deus, além de ser semelhante a Cristo, significa reinar com Cristo. Em que aspecto?
levar a presença de Deus por onde vamos, por toda a terra. Porque se você está com a presença de Deus na escola, os demônios fogem. E aí você subjuga, você domina. Você triunfa sobre o mal. Onde você vai? Nós lemos aqui, ofereçam os vossos corpos como instrumentos de justiça. Quem que aplica a justiça? O rei. Por isso, ser imagem de Deus significa tudo isso. Mas o homem caiu, não é verdade? O homem pecou e abriu a porta para o pecado entrar no mundo. Essa é a mensagem da semana retrasada. O homem se afastou de Deus, sofreu uma separação com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a natureza. Lembra que a gente viu isso? Essas 4 mortes: a morte espiritual com Deus, a morte social com o próximo, a morte psicológica consigo mesmo, ele não se entende mais, ele é confuso, e a morte ambiental, os animais começam a se matar um ao outro. A terra agora, ela dá fruto com ardor, com dor. O homem tem que suar para conseguir tirar dela o seu alimento. Então, a solução que o nosso Deus encontrou, lembra que nós dissemos que nós, como pecadores, demos um tapa na cara de Deus? Lembra disso? É para acordar quem estava com sono. Brincadeira. Lembra que nós falamos isso? E a dignidade, lembra que eu falei isso? A dignidade daquele que é ofendido, Deus. Qual a dignidade de Deus? Qual o tamanho da dignidade de Deus, gente? Quanto Deus é digno? Infinitamente digno. O tamanho da dignidade daquele que é ofendido, daquele que toma tapa na cara, é o que vai determinar qual é o tamanho da sua culpa. Então a sua culpa é infinita, assim como a dignidade dele é infinita. A separação que há entre você e Deus, como pecador, é infinita. Você não tem como pagar. Eu já falei isso. Como você dá R$10 para pagar uma conta de $1 bilhão para o Bill Gates. Você consegue? Com R$10. Pagar uma conta de $1 bilhão? Não consegue. Então o que Deus faz? Deus se faz homem e paga a nossa dívida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o Filho unigênito, para que o Filho não condição de dívida. Porque essa dívida tem que ser paga por um homem, porque foi o homem que errou, mas ela tem que ser paga por Deus ao mesmo tempo, porque a dívida é eterna, e só Deus é eterno. Por isso Jesus era 100% Deus e 100% homem, para poder pagar a dívida, porque era uma dívida humana contra um Deus eterno. E aí ele pagou a nossa dívida. Mas como ele pagou a nossa dívida? Vivendo em perfeição foi o primeiro requisito. Ele viveu em perfeição, ele foi perfeito. Não teve um pecado. Porque se ele tivesse um pecado, ele já não seria digno de pagar a nossa dívida. Estão entendendo? Estão comigo? Alguém não entendeu alguma coisa? Gente, qualquer palavra que vocês não entenderem, vocês me falem, tá? Às vezes pode sair alguma palavra naturalmente que vocês não entendem, igual daquela vez não entenderam a palavra de indiferença, né? Então podem erguer a mão e falar, tá bom? Morreu e ressuscitou. Agora, o nosso pecado e o nosso velho homem estavam sobre ele. Como que ele pagou essa dívida? Que a gente viu semana retrasada. Deus pegou o seu pecado, a sua pecaminosidade e colocou sobre Jesus. Estão comigo? E aí, qual era a consequência do nosso pecado? Morte. Morte natural e morte espiritual com Deus. Separação com Deus e separação com a terra. Essa é a consequência, o salário do pecado, a morte. Então Jesus sofreu isso. Jesus sofreu a separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? O Pai teve que virar as costas. Isso foi pior para Jesus. Pior que todas as chibatadas que ele tomou. Pior que ser negado por Pedro. Pior que ser traído por Judas. Pior que ser abandonado por todos. O pior para Jesus foi o momento que o seu pai teve que virar o rosto. E ele bradou em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste?
Essa foi a consequência do nosso pecado, que foi colocado sobre ele. Mas para quê? Para que a essa vida perfeita de Jesus, sem pecado, que ele cultivou toda a sua vida por 33 anos, fosse colocada sobre nós. Sangue é vida. A vida. O sangue dele sobre nós significa a sua vida perfeita sobre nós. Mas Deus não quer que nós fiquemos só nesse passo. Eu já falei para vocês, Deus quer que essa vida perfeita de Jesus que está sobre nós seja formada dentro de nós. Isso é santidade. Vocês entenderam a diferença, gente? A vida perfeita de Jesus, o sangue de Jesus, foi colocado sobre nós. Quando Deus olha para a gente, Ele não nos julga como julgou a Jesus, porque Ele deu o sangue por cima. Certo? Porém, Deus não quer que você viva em pecado com o sangue sobre você. Você viu o que a gente acabou de dizer? Olha, continuemos no pecado para que a graça abunde ainda mais? De modo nenhum, Paulo fala. E ele vai explicar por quê. Por isso que a gente está dando esse texto. Para falar sobre essa santidade, para falar desse processo que Deus quer pegar esse sangue, essa vida perfeita de Jesus e formar dentro de você. Deus quer formar a vida perfeita de Jesus dentro de você, para que você seja imagem de Jesus, parecido com Jesus. E aí você seja rei e sacerdote. Ok? E como que nós nos apropriamos dessa vida perfeita sobre nós? Qual é o passo que a gente falou? Como é a apropriação dessa salvação? Duas coisas? Questionário. Fé e arrependimento. Crer nesse sacrifício de Jesus, aceitar esse sacrifício e se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados. Esse é o primeiro passo. Então, temos nosso velho homem sobre ele sendo julgado, olha, nossos pecados sendo colocados sobre ele. E a gente fica no branquinho. E a gente fica no branquinho, ó, os nossos braços branquinhos. Isso daqui é uma figura do Levítico, um desenho do Levítico sobre a imposição dos pecados do povo sobre o cordeiro, né? Nosso velho homem julgado nele, ele sendo julgado pela ira do Pai, para que nós não fôssemos julgados. E ele sofreu a nossa morte e separação física e espiritual. Nosso pecado foi colocado sobre ele através da fé e do arrependimento. A vida de Jesus é colocada sobre nós. Tudo isso que eu já falei. Então, olha o processo que eu falei. Cristo sobre nós, Cristo sendo formado em nós e o pecado fora de nós. Não dá para ver, mas aqui tinha um risco igual a esse, só que cinza, saindo de nós. O pecado saindo e a vida de Jesus entrando. Enquanto a vida de Jesus entra, o pecado tem que sair. Não tem espaço para as duas coisas. Não podemos servir a dois senhores. Né? Cristo sobre nós, Cristo em nós, pecado fora de nós. E aí, temos essa conclusão. Se o pecado estava sobre Jesus, e Jesus morreu, se o seu velho homem, pensa no seu velho homem, o que é o seu velho homem, gente? É a sua natureza, a árvore, né, eu disse, que toda árvore. É uma árvore que está dentro de você que te faz pecar. E ela é filha de Adão, certo? Se essa árvore foi colocada sobre Jesus e Jesus morreu, o que aconteceu com a árvore? Morreu também, verdade? Tudo que estava sobre ele morreu com ele. Foi sepultado. Ele levou-se para a morte. Esse é o sentido que nós vamos com vocês. Qual o sentido de você acreditar em Jesus e continuar vivendo em pecado? Se esse pecado morreu com ele. Tem alguma lógica? Fala para mim. Faz sentido, gente? Faz sentido? Não faz sentido. E essa é a verdade que a palavra de Deus sobre santidade. O pecado morreu com Cristo. E o nosso novo homem ressuscitou com ele. O que sai da morte não pode sair velho homem, porque velho homem é pecado. E o salário do pecado é a morte. Então tudo aquilo que é morte, que é pecado, fica na morte. Só sai da morte o que é puro, o que é perfeito, que não tem pecado, que é o novo homem, Jesus ressuscitado.
É bizarro que Paulo, gente, vocês imaginem os apóstolos, quem está assistindo The Chosen, quem assistiu Paixão de Cristo, e nós vamos assistir de novo. Gente, imagina que os discípulos, quando viram tudo aquilo acontecendo, talvez eles não entendessem a realidade de tudo isso. Porque Jesus morreu. Agora, o que Paulo está trazendo aqui no Romanos 6 é uma coisa bizarra. Ele está dizendo que na morte de Jesus, não dá para entender, tá? Mas é isso que ele fala. Desculpa, é inentendível. Mas o seu velho homem morreu junto com ele lá naquela época. Deus está fora do tempo. Não sei como ele faz isso, mas ele fez. Ele colocou o velho homem de todos aqueles que creriam nele no futuro, ele colocou e julgou em Jesus, lá no ano 33 depois de Cristo. Historicamente. Não é bizarro? Porque como é que alguém faz isso, né? É fora do tempo, né? Não tem como, mas Deus pode. Então, qual é o nosso primeiro passo? Qual era o primeiro passo sobre apropriar do Cristo sobre nós? As duas coisas? E qual será que é o passo para nos apropriarmos desse segundo processo, Cristo em nós? Fé e arrependimento. A gente vai falar um pouco sobre isso, para vocês entenderem. Não tem como viver uma vida de santidade sem ter fé e arrependimento todos os dias. Arrependimento é uma coisa que acontece uma primeira vez e que te salva, mas deve acontecer todos os dias. Vamos então para o texto de Romanos 6. Nós falamos muito, se você prestou atenção no último estudo, sobre o Romanos 5. Todos os textos que a gente usou foi sobre o Romanos 5. Né? Ora, se o pecado veio por um homem, a justificação, muito mais a justificação veio por isso aqui. Lembra de todos os paralelos que o texto faz? Se não sei o que aconteceu, que o pecado entrou, agora o pecado foi julgado. Se o velho homem entrou, agora o novo homem... É sempre esses paralelos que Paulo fez em Romanos 5. E aí ele termina Romanos 5, dizendo assim, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? E aí termina Romanos 5 de maneira gloriosa, falando sobre a nossa justificação. Só que aí, se você fala em Romanos 5, e é por isso que eu quis ler Romanos 6 com vocês. Porque o tema dessa mensagem é sobre santidade, sobre filiação. Somos santos e filhos de Deus. Certo? E eu quis ler Romanos 6, porque Romanos 6 é a continuação de Romanos 5. Mas, é uma continuação no texto. Paulo não acabou o que ele tinha para falar em Romanos 5. Ele não acabou. Romanos 6 ele está continuando ainda. Porque quando Paulo escreveu, a gente já falou isso no estudo, né? Os textos da Bíblia não foram escritos por capítulo e versículo. Eles foram escritos corridos. Capítulo e versículo foi colocado para nos ajudar a achar um texto ou outro. Isso na Idade Média foi feito para capítulo e versículo. Agora, quando Paulo escreveu, ele escreveu tudo corrido, era uma carta só, um pergaminho só. Então, Romanos 6 é a continuação. Aí, sabe o que umas pessoas diziam na época de Paulo? Paulo fala isso em Romanos 13 e fala isso também agora aqui em Romanos 6. Tinham pessoas que, quando ouviam Paulo falar sobre essa graça, sobre Jesus pagar a nossa dívida, certo? Elas começavam a interpretar errado o que Paulo estava falando, na época de Paulo, tá? E falavam assim, Paulo, você falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu posso pecar cada vez mais, que vai ter mais graça ainda. É isso, Paulo? Você entendeu a lógica dessas pessoas? Se onde abundou, se onde teve muito pecado, teve muito mais graça, porque a quem muito pecou, muito foi perdoado, certo? Então as pessoas falaram assim, então vamos continuar pecando, que mais graça de Deus vai vir sobre nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a gente pensava isso, do que Paulo falava. Essa foi a resposta de Paulo? Versículo 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Ele está respondendo a essas pessoas. Estão entendendo? Cuidado se você já pensou assim, ou se você pensa assim. Porque não é isso que a Bíblia ensina.
Cuidado em ler capítulos isolados. Cuidado em ler coisa fora de contexto. Cuidado também em ler um capítulo da Bíblia por dia. Vê se você não está cortando um assunto no meio, e depois quando você volta no dia seguinte, você fala, é outro assunto. Não, é o mesmo assunto. Claro que não! Essa é a resposta de Paulo. Podemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Não! Óbvio que não! Vocês não estão entendendo que quando Jesus Cristo morreu, o seu velho homem morreu junto com ele. Acabou a vida de pecado. Vocês não estão entendendo? Acabou. E não é que acabou porque você agora vai conseguir vencer o pecado. Não. Aquela sua árvore que te fazia pecar, que só dava frutos podres, o pecado que habitava em você, a sua carne, o seu velho homem, podem morrer todos os dias na cruz de Cristo. Com Ele. Olhe, contemple a cruz e veja o seu velho homem crucificado junto com Jesus. Próxima vez que você se estiver diante de Cristo, pensa nisso. Lembre-se que o seu velho homem está lá no meio, morrendo junto com ele, crucificado junto com ele. Olha o que o texto continua dizendo. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como? Não é que é diferente do que Paulo vai falar sobre a lei. A lei não dava às pessoas não fazerem coisas, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Só que ela não dava um instrumento, a capacidade para você conseguir cumprir com o que ela pedia. Está entendendo? A graça de Deus se capacita. Mas não é só, eu não consigo explicar isso aqui, desculpa. Não é só capacitar no sentido de te dar ferramentas. É tocar você. Não é, já sei um exemplo agora, obrigado Senhor. Imagina um carro que bate. Certo? O carro bateu, tem um acidente. É o seu velho homem em pecado. Está estragado. Certo? A graça, ela não vai pegar um martelinho e vai arrumar o amassado. O nosso caso é de perda total. Seu carro não tem mais como arrumar. Seu velho homem não vai melhorar. Nunca. Ele não vai ser melhorado. Ele tem que morrer. É perda total. É morte total. E o que vem depois é um novo homem. É um outro carro. É uma outra vida que está dentro de você hoje. Se você creu em Jesus Cristo e se arrependeu dos seus pecados. É outra vida. É novo homem. Não é o velho homem arrumado. Não é o velho homem bem vestido. Não é o velho homem consertado. O seu caso é de perda total. Você não tem chance. Você não tem conserto em você mesmo. Você precisa olhar para Jesus e ver que você, em Adão, pecador, morreu, foi sepultado, acabou, é zero. Foi, como é que fala quando vai ser queimado um carro? Foi incinerado, zero, acabou. O que vem para você viver agora é uma nova vida. Gente, existe. Se você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados e creu verdadeiramente na obra de Jesus Cristo, você possui uma vida dentro de você mais poderosa do que o seu velho homem. Existe essa vida dentro de você, gente. Existe. Ela está aí. Você só precisa encontrar essa vida. Ver que você tem essa vida. O que Paulo está fazendo aqui é mostrar isso. Vejam que vocês têm essa vida dentro de vocês. E aí o que vai acontecer? O próprio texto de Romanos 6 aqui,
ele vai dizer assim, ou seja, primeira coisa, sabendo, veja aqui, eu vou ter que pular, eu já estou depois do que eu queria falar. Aqui, ó. Ele vai falando muitas coisas, ele fala, sabemos que nossa velha natureza foi crucificada. O seu primeiro passo é saber. E eu já estou cumprindo esse papel para a sua vida hoje. Estou te mostrando, estou fazendo você saber que o seu velho homem foi crucificado. Por meio da palavra, obviamente. Primeira coisa é saber. Segunda coisa é considerar. Sabe o que é considere? Olha aqui, ó. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado. É estranho, né? Sabe o que ele pode estar dizendo assim? Essa palavra considerar, no grego, ela significa assim, para de dar tanto poder para o pecado que tem dentro de você, porque a vida que é dentro de você é muito maior, é muito mais poderosa. Para de achar que você não consegue. Para de achar que o pecado é tão poderoso assim dentro de você. Ele é poderoso, mas comparado ao novo homem que habita dentro de nós, o Espírito Santo, o pecado não é nada. Considerem-se. É isso que Paulo está falando. Alguém não entendeu esse sentido de considerar? Pensem sobre si mesmo isso. Considerem. Espera aí. Eu estou morto. Meu velho homem está morto. Morreu com Jesus. Considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu vou voltar agora. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Aqui tem um outro aspecto que eu não vou me alongar sobre isso. Depois, vou até em outro momento eu vou explicar um pouco mais sobre vocês isso. Mas essa realidade, gente, da morte, da ressurreição do novo homem, ela tem que ser expressada de modo visível para o mundo espiritual por meio do batismo. Precisa. Paulo está dizendo. Você de fato crê nisso, ou se considera morto por pecado, você precisa sim evidenciar isso para você, pessoas, o mundo espiritual por meio do batismo. Só que vocês estão vendo uma mudança de vida radical. Olha aqui. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Porque a pessoa, quando ela é afundada para baixo das águas, ela está expressando o sepultamento de Jesus para debaixo da terra. Jesus não foi sepultado? Seu velho homem também. Então, quando você é afundado nas águas, é como se você estivesse dizendo: o meu velho homem está morrendo. E quando você é levantado das águas, seu novo homem está sendo ressuscitado. Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Novidade de vida. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai. Gente, o mundo nunca viu isso. Só naquela hora. Uma pessoa ressuscitar para nunca mais morrer. Isso aconteceu com Jesus. É literal. A ressurreição de Jesus não é uma coisa espiritual, assim, anevoada, como fosse uma nuvem, era um fantasma. Não, Ele ressuscitou. Pelo poder glorioso do Pai. É por isso que Efésios capítulo 1 vai orar. Paulo, ele ora. Ele fala assim: por esta causa, não cesso de dar graças por tudo que Deus tem feito no meio de vocês. E ele fala assim: e eu oro para que vocês conheçam, saibam qual é a esperança do seu chamamento. Para onde o seu chamamento deve ir. Qual é a riqueza da glória, da herança de Deus nos santos. Ele fala. Você é a herança de Deus. Não só Cristo é sua herança. Mas se você for formado em imagem de Cristo, você vai se tornar herança do Pai. Bizarro isso, Paulo está falando. E ele fala assim: e para conhecerem, iluminados olhos do vosso coração, né? Para conhecerem
A esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual a, quem se lembra da terceira coisa que Paulo ora? Em Efésios capítulo 1, versículo 16. A suprema grandeza do seu poder. Gente, o Senhor quer revelar para as nossas vidas qual é a suprema grandeza do seu poder. Você vai perguntar, mas como se dá isso? Ele responde, fica tranquilo. Ele diz assim: poder este que Deus usou em Cristo, ressuscitando entre os mortos. Esse poder que Deus quer que você conheça é o poder da sua ressurreição. Abra o seu coração para conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Porque o poder da ressurreição de Cristo, algo poderoso, que tirou ele da morte, que foi glorioso, que arrancou uma pedra de mais de 20 toneladas do túmulo. Sabia disso? Um anjo foi lá e jogou essa pedra longe. O texto de João fala que a pedra estava longe. De 20 toneladas. Você quer algo mais poderoso que isso? Pensando de maneira física. Esse poder que levantou uma pedra de 20 toneladas e jogou para longe é o poder da nossa nova vida. É o poder da vida de ressurreição. Nós não vivemos um momento de morte do velho homem, mas ressurreição. Veja de novo. Pois, pelo batismo morremos fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma novidade de vida, uma nova vida. Paulo fala a mesma coisa em Filipenses 3. Esqueçam das coisas para trás, que para o alto. Antes ele vai... Lembra desse texto famoso? Né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação. E antes ele fala assim: deixei tudo para trás. Considerei tudo o que fiz na minha vida como lixo. Palavra muito forte, como cocô. Essa é a palavra. Esterco. Todo o meu passado é esterco. É morte, é cinza, é túmulo. Ele fala isso. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Você só pode ser transformado se você conhecer vivamente, experiencialmente, experimentar a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. Porque aí ele fala assim: e para o conhecer e o poder da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, gente. O poder da ressurreição de Cristo. Olha para ela, contempla ela, peça, ore por isso. Senhor, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição na minha vida. Quando você fala sobre esse poder, eu imagino, às vezes tem que ficar, poxa, quando meu astronauta não doer, Deus não quer vai explodir, já deu fogo dentro, já passou para a briga, entendeu? Mas pensar que tem um poder gigantesco a nosso favor, e se você clamar, você tem sim a capacidade de vencer isso. Amém. Assim também quando eu chego de vídeo, poxa, já olhei, não consigo vencer isso daí. Ou qualquer outra coisa, né, que a gente pecado que vem a tentação. Se toda vez que a gente for, está sendo tentado por alguma coisa, né, cada um nas suas fraquezas, porque o inimigo não me tenta como ele tenta o Pedro, não me tenta como ele tenta ao Sandu, cada um tem a sua fraqueza. Mas quando vem esse poder das trevas tão gigantesco, a gente pensa, não vou dar conta, cair de novo, a gente tem que lembrar desse poder. Como uma pedra que me falou, não sei quantos toneladas, é muito menos, mas isso poder que está ali comigo. Amém. Se você falar, não ficar com você, quando você vai explodir com o seu irmão, você já vai para cima. Amém. Esse poder do Senhor que está conosco. Amém. Então, a gente dá uma fé de vencer, não bloquear, conseguir. Daí você sai visando, e vai crescendo, conhecendo esse poder lá atrás, no dia a dia. Amém. Amém. Aleluia. É isso mesmo. Exatamente isso. Depois a gente vai ler outro texto sobre esse aspecto mais prático também. Aleluia.
Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Gente, a sua ressurreição não é só no fim dos tempos. Você vai ser ressuscitado no fim dos tempos se você morrer antes de Jesus voltar. Seu corpo vai ser ressuscitado. Mas o seu espírito, o seu novo homem, já pode viver uma vida de ressurreição hoje. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Estão vendo? Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tem vivido com Cristo, permanecido em Cristo. Eu vou pular um pouquinho aqui, para você entender isso. Essa é uma imagem, inclusive, do Paixão de Cristo. Jesus, aqui eu passei ela, para deixar esse foto. Olha para Jesus aí, gente. A cruz aqui, né? O seu pecado está comigo. O seu velho homem está comigo. E o seu velho homem foi sepultado junto com ele. Acabou. E o seu novo homem foi ressuscitado também juntamente com ele. A minha função, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas 2 semanas, talvez essa tenha sido a mensagem mais difícil que eu já preparei em toda a minha vida para dar para alguém. Uma das mais difíceis. A que eu mais tive luta e orei e não encontrava exatamente o que o Senhor queria exatamente. E o Senhor deixou algo muito claro para mim. Leia a minha palavra. Bom, eu não vou tentar resolver o seu problema se você não está entendendo isso, se você está pensando que não consegue, eu não sei. Eu sei que é difícil de entender isso com o problema. Mas essa é a palavra de Deus. Você só precisa pedir para o Senhor: Senhor, eu não entendo. Parece que não é assim que as coisas funcionam. Parece que o meu velho homem está muito mais vivo que o meu novo homem. Parece que ele é muito mais forte. Eu não consigo vencer a tentação. Eu te entendo. Eu te entendo. Mas a gente não precisa, nesse caso, entender. É a palavra de Deus. A gente precisa pedir: Senhor, mesmo não entendendo, eu peço que fé. Deus fala que o povo no deserto ouviu a palavra de Deus e não misturou a palavra com fé. Deus 3 e 4. Fala assim: pois a palavra que ouviram não lhes foi misturada com fé. E, portanto, caíram mortos no deserto. Deus tinha dito que se eles fossem entrar na terra, eles iam vencer os inimigos, e eles ficaram com medo. Olha isso, gente. Olha isso, essa história. Não sei se você se lembra. O povo sai do Egito. Quando eles estão entrando na terra, eles vão conhecer a terra prometida, a terra que Deus prometeu para Abraão. E eles veem o tamanho daqueles homens, a força daqueles homens que estavam naquela terra. Eles voltam e falam: nós não conseguiremos. Moisés diz assim: o Senhor disse que Ele estará com vocês. Vocês vão conseguir. Mas eles falam: não dá. E aí todos eles, depois, o Senhor faz eles ficarem rodando no deserto, e a vida deles não evoluía, eles não cresciam, eles não iam para lugar nenhum. Ficava na mesma mesmice, todos os dias. Não crescia espiritualmente. Talvez essa seja uma das nossas vidas de hoje. Rodando, não vai para lugar nenhum. Aí eles falam: não, agora nós vamos conseguir. Aí eles tentam entrar na terra pelas próprias forças. E Javé diz assim:
eu não estarei com vocês agora. Agora eu não estarei com vocês. Leia o final de Números, no Deuteronômio 1. Não entendeu o que eu estou falando. Aí quando eles morrem. E toda aquela geração morreu no deserto. E não entrou na terra. Somente 2 pessoas. De todos aqueles que saíram do Egito, somente 2 pessoas entraram na terra. Somente 2 pessoas viveram a vida de ressurreição. Muitos saíram do Egito. Talvez você tenha saído do Egito. Talvez você tenha provado de Cristo sobre você. Mas só 2 pessoas provaram de Cristo dentro de você. Só Josué e Caleb. Desculpa ter uma lição com vocês, não estava preparando isso, mas acho que faz todo sentido. Eu tenho uma pergunta. Foi aquele vídeo, você falou comigo, mas é do Jim Scott, que ele pega uma sementinha e fala, dentro dessa sementinha que tem a capacidade de ela se tornar uma floresta. Tem umas potências dentro dessa sementinha para ela se tornar uma floresta. Estou pensando agora, né? Se o nosso velho homem é como se fosse essa árvore que estava dentro de nós, que nasceu conosco, né? Que só dava frutos para o pecado, se ela foi arrancada de nós na cruz, então a vida de ressurreição é como uma sementinha que a gente tem que regar, e sei lá, ela vira uma árvore. Exatamente, perfeito. Perfeito. É isso, né? Creio que sim, porque, por exemplo, Paulo viveu e experimentou muito mais da vida de ressurreição que todos nós aqui. No caso dele, essa sementinha se tornou uma floresta. Né? E não porque ele era especial. Era justamente por entender que ele não era especial. Ele fala assim, eu trabalhei mais que todos os apóstolos, mas não eu, a graça de Deus que estava comigo. Pois eu nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Ele viveu mais do que nós. Isso. Agora, se ele viveu, não é para deixar a gente sem esperança e falar, então eu não consigo viver porque ele é especial. Não! É para mostrar que é possível, porque ele era pecador. Assim como eu e você. É possível vivermos essa vida de ressurreição. Mas nós precisamos cultivar. Cultivar e guardar, né? Do jardim. Dessa semente. Então, gente, a palavra de Deus, Deus no começo ele tinha dito, vocês vão conseguir entrar na terra. Só que eles não creram. Então eles morreram. Aí Hebreus fala assim, vejam que entre vós não haja um coração de incredulidade. É sobre isso que ele está falando. Hebreus capítulo 3. Examine entre vocês se não tem em vocês um coração que não crê nessa palavra. Gente, eu sei que é difícil, mas nós precisamos pedir para o Senhor. Senhor, precisamos de fé. Aumenta a nossa fé. Por isso que eu falei que a caminhada cristã continua sendo entre fé e arrependimento. Porque você precisa de fé. Você precisa de arrepender daquilo que você é. E ter fé nesta palavra de Romanos 6. De que o teu velho homem foi crucificado com Jesus. Peça ao Senhor essa fé. Porque veja, a vida de ressurreição não é a vida santa, não é somente dizer não ao pecado, mas é dizer sim ao caminho que Deus nos propôs. E eu vou falar um pouco sobre isso. Nosso novo homem ressuscitou com ele. Gente, é histórico. O túmulo está vazio. Você pode ir lá para Jerusalém. A gente não sabe exatamente em Jerusalém qual é o túmulo de Jesus, não dá para saber hoje. Mas a gente sabe qual é o jardim, que tem lá por volta de 5 túmulos. Um daqueles era, isso é a certeza. E todos estão vazios, glória a Deus. Então, o túmulo está vazio. O seu novo homem está vivo e não morto. Três passos, eu já falei sobre isso. Sabendo o quê? Cristo e o nosso eu velho foram mortos na cruz. Você precisa saber disso, primeiramente. E hoje você já sabe. Portanto, hoje você já não tem mais desculpa de que não sabia disso. Brincadeira, tá? Mas é verdade. Brincadeira, mas é verdade. Né?
Primeira coisa, sabendo que o vosso velho homem, a vossa velha natureza, foi crucificada com Jesus. Você precisa saber disso. Então saiba hoje. Abra os seus ouvidos para isso. Segundo passo, considerem-se mortos para o pecado. Se considera. Todos os dias. Quando você acordar, lembra de quem você é. Nesse sentido, se considera. Eu sou um novo homem que nasceu com Jesus Cristo na ressurreição. Terceiro passo. Agora eu vou continuar. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que o pecado reine sobre vocês, de modo que vocês cedam, entreguem o seu corpo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal. É uma ordem, é um mandamento. Não deixem, é imperativo, para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se. Olha isso. Outra tradução, ofereçam-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos, mas não estão mais. Agora vocês têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Ofereçam o seu corpo para fazer o que é certo. O pecado não é mais o seu senhor, você não lhe deve obediência. Enquanto você era pecador sem crer em Jesus, o seu senhor, o seu chefe, era o pecado. Você obedecia a ele. Não tem como. Você não faz isso. Você tem que fazer. Enquanto não tiver Jesus. Agora o teu chefe é Jesus. Outro chefe. Você deve obediência a outro. E é um chefe que te dá todas as capacidades para obedecer. O pecado já não é mais seu senhor. Vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Como eu falei, vocês não vivem sob aquela lei. Agora, isso não significa que os aspectos morais da lei de Deus não devem ser cumpridos. Na verdade, a graça capacita você agora a viver naturalmente na lei de Deus. Se você anda de acordo com o seu novo homem, é incompatível, não faz sentido, é ilógico você mentir. É como um gato latir. Faz sentido um gato latir? Não faz sentido, certo? Quando um gato tenta latir, primeiramente, é o homem pecador tentando viver sobre a lei de Deus. Obedecer à lei de Deus. Só que agora, o pior, né? Deus já te transformou em cachorro e você quer gato. Está entendendo? Enquanto você era gato, brincadeira, eu estou usando gato como pecador aqui nessa analogia. Não. O gato é o pecador, tá? Por enquanto. Não fique nervoso com o negócio de gato. O gato é o pecador. Quando ele tenta latir, é você em Adão, no seu velho homem, tentando obedecer a Deus. Não vai dar certo. Esse é o nível. Você precisa olhar para Jesus. Lembra de Paulo fala? A única coisa que me interessa em vocês é Cristo e esse crucificado. É só isso. Olhar para a cruz e para a ressurreição de Jesus. Porque Deus já te transformou em cachorro, agora você pode latir. E agora latir é o normal. Fazer o bem é o normal. Ser santo é o normal. Isso é normal. Isso é vida cristã normal. O anormal é você tentar miar agora. Agora que você é cachorro, você não late. Agora que você é cachorro, você tenta miar. Sendo que antes, quando você era gato, você tentava ser cachorro. Oh, meu Deus, que confusão é essa?
vocês já não vivem mais sob a lei, mas sob a graça de Deus. Resumindo as coisas, Cristo sobre nós significa que nós fomos salvos sobre nós. Gente, vocês que estão na escola, aproveitem. Se vocês querem ler corretamente a palavra de Deus, prestem bastante atenção nas aulas de português. Que a Bíblia está escrita em português para nós, certo? E não confundam algumas coisas. É importante você prestar atenção nessas pequenas palavrinhas que a Bíblia tem, como sobre. Porque uma coisa é Cristo sobre. O que é sobre, gente? É em cima, né? Sob, não é embaixo? Sobre, em cima, não é verdade? E o que é em? Dentro. Uma coisa é Cristo sobre nós. Outra coisa é Cristo em nós. Dentro de nós. Formado dentro de nós. Presta atenção nessas palavrinhas. Lembra que eu falei de uma palavrinha que é uma das minhas preferidas de Efésios 2? Então quem você lembra? Pode falar. Secou? É isso que eu falo para eles. Sabia que a minha palavra preferida de Efésios 2 é a palavra mas? Não mais, mas. Porém, todavia, entretanto. Sabe essa conversão? Mas. Minha palavra preferida de Efésios 2. Sabe por quê? Porque estava dizendo assim, ó. Vocês, estando mortos em nossos delitos e pecados, antes, outrora, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o caminho deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, obedecendo às suas inclinações. Vocês estavam mortos como filhos da desobediência. Isso é Efésios 2, versículo 1, 2 e 3. Aí a primeira palavra, no versículo 4, é mas. Glória a Deus por esse mas. Por quê? Mas ele vos deu juntamente. Presta atenção em cada letrinha. Porque cada letrinha, o Espírito Santo fez questão de colocar. Cristo sobre nós, significa que somos salvos da condenação do pecado. Qual é a condenação do pecado? Salário. Morte. Cristo sobre nós, salvos da condenação do pecado. Cristo em nós, salvos do poder do pecado. Salvos pelo poder da ressurreição de Cristo, que é muito mais forte. E existe ainda um último estágio, que é o momento que seremos, quando Jesus voltar, aleluia, salvos da presença. Não haverá mais dor, nem lágrimas, nem choro, nem tristeza, nem sofrimento. As coisas velhas já passaram, e isso tudo se fez novo. Eis a tenda de Deus com os homens, e Ele será o seu Deus, e vocês serão o seu povo. As nações caminharão à sua luz, e os povos se dirigirão à Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém será a cura para todas as nações. Mas Ele vos deu vida. Veja Efésios 2 também, pensa sobre ele. Ele vos deu vida. Quem lembra qual são três palavrinhas seguintes? Juntamente com Cristo. Juntamente significa, não cá. Quando Cristo ressuscitou, juntamente significa assim, ao lado. Juntamente. Se Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou também. Juntamente com. Sabe o que significa com no grego? O grego é a palavra pros. Pode ser. Você viu a palavra próximo, por exemplo? Você está próximo. Significa que você está com. E próximo, ou com, no grego, significa rodeando, ao redor. Você está rodeando Jesus e olhando para Ele. O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus. Significa com. Sabe como a lua é em volta da terra, a terra em volta do sol? É isso. Ou um elétron, essa que mora química.
em volta do núcleo. Você vê que essa verdade se repete tanto na coisa microscópica, na sua célula existe um elétron em volta do núcleo. No universo existe uma Terra em volta do Sol. E ainda maior ainda, existe um verbo ao redor do Pai. O verbo estava com Deus, contemplando a face do Pai. Ele nos deu vida plenamente com Cristo. E onde Cristo está, gente? Onde Jesus está hoje? Assentado no trono celestial das alturas. E o que Paulo vai dizer? Se a minha vida foi ressuscitada juntamente com Cristo, significa que eu estou com Cristo. Então, se Cristo ascendeu aos céus, a minha vida também ascendeu aos céus. A vida que habita dentro de você não é da terra, é celestial. Está entendendo? A sua vida vem lá do trono de Jesus. Por isso, não faz sentido você viver em pecado, mas também não faz sentido você não ser saudável do mundo. Vou voltar. Se vocês de fato foram ressuscitados com Cristo, a vida de ressurreição de Cristo, o normal para essa vida, ou seja, igual um cachorro que eu falei, normal, um cachorro é latir. O normal para essa vida é se oferecer como instrumento de justiça. Não faz sentido você não fazer isso. Assim como não faz sentido você pecar, ou melhor, viver em pecado, pecar acontece. Acho que a Ana falou sobre isso, né? Pecar como um acidente é uma coisa, viver em pecado é outra coisa. Não faz sentido você viver em pecado. Assim como não faz sentido você continuar vivendo em pecado, tendo essa nova vida, não faz sentido você não se oferecer como instrumento de justiça. Eu já falei isso uma vez para vocês sobre Efésios 5 também. Que assim, o mesmo peso que Paulo dá para não vos embriagueis no espírito, no vinho, se embriagueis no espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. As duas coisas têm o mesmo peso. Assim como não se deve embriagar no vinho, se deve encher do espírito. Não tem como ficar com um lado da moeda. Assim como não faz sentido viver pecando, não faz sentido não se oferecer como instrumento de justiça. Ou seja, levar o reino para onde você estiver. Seja na escola, seja na sua família, no seu lar, seja no seu trabalho, no seu estudo, na padaria, onde quer que você vá. Você é rei e sacerdote, você deve, como Adão, levar a presença de Deus para o resto, para os confins da terra. Onde quer que você vá, se oferecer como instrumento de justiça, trazendo justiça para o ambiente que você está, trazendo paz para o ambiente que você está, trazendo harmonia para o ambiente que você está, trazendo santidade para o ambiente que você está, trazendo a presença do Pai sobre o ambiente que você está. Levar o reino, os valores do reino de Cristo, levar a presença deste rei. Porque o que caracteriza o reino de Jesus é a presença do rei. João Batista falava, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Aí depois Jesus vai dizer, arrependei-vos, pois chegou o reino de Deus. Chegou, mas está tudo. Por quê? Porque o rei estava ali, Jesus é um rei, portanto o reino estava ali. Por onde quer que ele passava, o que acontecia? Curas, salvação, santidade, transformação, expulsão de demônios. Porque o rei estava ali, o reino estava ali. Leve o reino junto com você. Leve o reino junto com você. Leve a presença do rei junto com você. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Levar o reino significa também pregar o evangelho. Tanto com a sua vida quanto com sua boca. As duas coisas.
E tudo isso não é só para salvar pessoas. Você conta, gente, como você prega o evangelho de uma pessoa? Você não está só. É isso o principal. Você não está só querendo que ela seja salva do inferno. Você quer levá-la por esse caminho também para você. Esse caminho de edificar, ligar para a presença do Pai. Gente, deixa eu dizer uma coisa. A igreja, a história, entendeu errado o versículo de Jesus. E tipo, todo mundo pregar o evangelho do criador e fazer discípulos. Aí depois, inclusive, durante o tempo, algumas pessoas tentaram dizer que a tradução ali deveria ser indo, né? Indo, pregar o evangelho, né? Mas na verdade, não dá para traduzir esse texto porque é um verbo que tem no grego e não tem em português. Não tem como traduzir. Mas, uma coisa é certa, a ênfase de Jesus nesse texto, no texto original, é fazer discípulos. É tipo assim, vou tentar traduzir. Tendo ido, ou seja, ele conta que você vai. Primeiro, então era aí. É um imperativo do vídeo. Só que o maior imperativo do texto é o fazer discípulos. Então é, tendo ido, fazer discípulos. Então eu quero dizer o seguinte: você prega o evangelho para salvar essa vida do inferno, você não vai abandonar essa vida. Você tem que buscar que essa vida tenha Cristo nela, em nós, não só sobre ela. Você está fazendo isso porque você está buscando edificar um lugar agradável para a presença do Pai. Deus não vai habitar no meio de um povo que saiu do Egito, mas que não tem Cristo como Deus. Deus só pode habitar no lugar onde Ele tem prazer. A gente fala tanto da presença de Deus, não fala? Talvez uma das maiores ênfases da nossa igreja seja a presença de Deus. Só que Deus, gente, Ele quer habitar num lugar agradável. Você gostaria de morar num lugar livre? Sei lá, debaixo da ponte? Com isso, né? No meio do chão. Isso é horrível. Imagina isso. Como que Deus vai tentar trazer uma igreja, uma casa de filhos dele que vivem no pecado, que não se oferecem para os inimigos de justiça? Deus pode trazer salvação, a sua presença. Na verdade, gente, a presença de Deus não é a presença. É Deus, é Ele que passa. O extremo tem uma música que fala assim: Ele passa. Quando Ele passa, Ele carrega os seus pecados. E quando Ele volta, Ele te veste com justiça plena. Ele passa pelos seus pecados, morre com Ele e volta e te veste com justiça plena. Não fique só com a primeira parte. Se ofereça com os inimigos. Deus passa com a sua presença para te salvar, para gerar arrependimento, para gerar quebrantamento. Mas Ele quer voltar para habitar um lugar agradável, um lugar confortável. E Ele só vai encontrar isso se Cristo for tomado. Sal da terra, luz do mundo, vida frutífera. A igreja tem que ser sal da terra, luz do mundo, vida frutífera, instrumento de justiça. Vida frutífera, depois daí, João 15. Permanecer em Cristo, permanecer em mim, Jesus fala. E aí Jesus fala: então vocês darão bons frutos. Todo ramo que não dá bom fruto será cortado. Lembra desse texto? Permanecer em mim, que os frutos virão. Os frutos virão. Se você permanece em Cristo, se você busca o Senhor Jesus todos os dias, se você busca a sua presença, busca o entendimento da sua palavra, ora para o Espírito Santo todos os dias pedindo isso, o fruto vai vir automaticamente. Vai ser a vida normal. Gente, isso eu posso falar de uma experiência pessoal. Muitas vezes eu senti uma dificuldade de conseguir fazer algo que o Senhor estava pedindo. Eu tentava, não ia. Eu tentava dar fruto sem permanecer em Cristo. Não dá certo. Eu quero
vai ser somente buscar o Senhor. Sua presença, sua palavra, sua presença, sua presença. Gente, as coisas que ele pedia para mim fluíram tão rapidamente, sem que eu percebesse, sem eu sequer perceber, gente. Eu nem fiz intencionalmente algumas coisas, e depois eu vi fruto daquilo. Foi natural. Pregar o evangelho, a pessoa diz assim: permanecei, permanecei na igreja. Ou seja, o novo homem, ele é o caráter do Filho formado em nós, o caráter do Rei formado em nós e o caráter do sumo sacerdote Jesus formado em nós. O Verbo se fez carne e habitou. A melhor tradução seria tabernaculou. Jesus foi o tabernáculo de Deus na terra. O templo de Deus na terra. Ele habitou entre nós, ele tabernaculou. Ele armou tenda entre nós. Ou seja, ele era o lugar da presença do Pai. Ou seja, deixemos que o caráter, se fosse resumir tudo que nós vimos aqui, deixemos que o caráter de Cristo se forme em nós, para que, semelhante a Ele, ofereçamos a nossa vida para os interesses do Pai, não para os nossos interesses. Assim, reinaremos junto com Ele, por onde quer que passemos. Onde quer que estejamos, levaremos a presença do Pai. Depois leia também 1 João 3, 1, 3. Esse slide vai estar com vocês, porque vocês leiam, tá? Não vai dar tempo agora. E aí eu queria ler um último texto com vocês, para a gente finalizar, que é Colossenses, capítulo 3. Versículo 1. Se alguém não tiver a Bíblia, pode acompanhar aqui atrás, mas eu vou ler aqui, tá bom? Meu pescoço já está... Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Gente, se você foi ressuscitado com Cristo, como nós falamos, se você creu em Jesus, você foi. Busque as coisas do alto. Novamente, é o normal para a sua vida. Não faz sentido você buscar nenhuma coisa aqui da terra. Você faz. Ó, não estou querendo dizer que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar, não é isso. Estou dizendo que você não busca, não coloca o seu coração nas coisas desta terra. Não busca cegamente. Você busca as coisas do alto. Olha o que ele continua. Pensem nas coisas do alto. Gente, ocupem os seus pensamentos com as coisas do alto. Gente, isso é tão sério. Para de ficar jogando pensamento fora. Assim como a gente joga conversa fora, você pode jogar pensamento fora. Tem pensamento na nossa mente, gente, que não é pecaminoso, mas é tão inútil, que só gera cansaço nas nossas mentes, não serve para nada. Tem pensamento que se a gente fica gastando meia hora com coisas que não servem para nada, que são lixo. Para de pensar em qualquer coisa que seja inútil e começa a pensar no alto. Começa a pensar, mas Senhor, uau, tua palavra diz isso e diz aquilo, e como será que é isso? E fica pensando, pensa nas coisas do alto. Pensa como é a sua vida no alto, pensa como é o Nova Jerusalém, pensa no alto. Ocupem os vossos pensamentos com as coisas do alto. Sabe por quê? Mesmo argumento de Romanos 6. Não faz sentido você pensar nas coisas da terra se a sua vida está lá em cima. Olha a continuação. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. Seu velho homem morreu e a vida de vocês está escondida juntamente com Cristo em Deus. E aí, gente, o segredo para a santificação é novamente isso. Você olha para o passado, ou seja, para Jesus, morto e ressurreto. Você olha para a morte, para a ressurreição de Cristo. E aí você tem esperança no futuro. Se Cristo morreu e ressuscitou, então, olha a conclusão lógica de Paulo. Cristo quer a vida de vocês se manifestar
então vocês também serão com ele manifestados em glória. Estão entendendo? Creia no fato de Jesus e aguarde com expectativa o momento que até a presença do pecado vai ser banida. Porque João vai falar, em 1 João, que era esse texto aqui anterior, que ele ainda não se manifestou, seremos semelhantes a Cristo quando ele vier. Porém, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Se você tem esperança na vinda de Jesus, olhar para o grande dia, se preparar para o grande dia, você se purifica. E aí, Colossenses 3, eu vou ler aqui. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Considere estas coisas na sua vida como passado. Considerem-se mortos para o pecado. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo o quê? A imagem daquele que o criou. Você se revestiu segundo a imagem daquele que te criou. Imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus lá atrás, lembra? Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Na época de Paulo, gente, essas eram as maiores acepções de pessoas. Não existe mais grego e judeu, porque o grego não se dava com o judeu. O circunciso não se dava com o incircunciso, aquele que tinha circuncisão. O bárbaro, que era os povos mais distantes, não se davam com os escravos e os livres, e todo mundo se brigava naquela época. Mas hoje é a mesma coisa. Para de fazer acepção de pessoas também. É isso que Paulo está dizendo. Aqui na igreja não existe isso. Não existe. Para fora esse tipo de comportamento. Gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito. Não existe isso na igreja. Para de fazer acepção de pessoas. Para de zoar os seus colegas, os seus irmãos. Aqui no corpo de Cristo, na nova vida, não existe isso. Para de zoar o estrangeiro, o árabe, o judeu, o japonês, o argentino, o paraguaio, seja quem for. Na igreja não existe isso. Aqui Cristo está em todos. Façam morrer a vossa velha natureza e tudo que nós amamos. Portanto, versículo 12. Ou seja, todas essas coisas que nós lemos aqui morreram na cruz. Morreram na cruz. Agora, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Deixa eu ler como está nessa tradução. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mesma coisa. Sejam compreensivos uns com os outros. Para de se irritar com picuinha. A pessoa levantou uma sobrancelha diferente e você já fica o dia inteiro bravo com ela. Eu não falei nada, tá? Você que tá assim. A pessoa fala uma coisa ou faz alguma coisa inconscientemente, você já, pronto. Você não é nem compreensivo nem com isso. Imagina com uma
palavra de exortação. Às vezes alguém vem falar, olha, para de fazer isso, está errado. Pronto. Sejam compreensivos uns com os outros. A palavra aqui também é, suportem-se uns aos outros. Seja suporte para o seu próximo. Não faz ele pecar. Seja um suporte para ele. Se ele está em dificuldade, ajude-o. Perdoem-se mutuamente. Muitos cristãos da história da igreja falaram assim, a principal característica de um cristão é se ele perdoa. Porque olha a continuação. Assim como, caso alguém tenha motivo de queixa contra uma outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Gente, olha do que Deus te perdoou. Você não vai perdoar o seu próximo. Deus te perdoou de algo muito pior. Você deu um tapa na cara de Deus e Ele te perdoou. E você não quer perdoar a sobrancelha levantada do seu amigo? Ou mesmo que seu amigo tenha feito coisas horríveis com você. O que você fez é muito pior para com Deus. O que você fez para com Deus é muito pior do que qualquer coisa que seu amigo faça com você. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Se ajudem. Pior, né, gente? A gente, além de não perdoar, a gente serve de pedra de tropeço. A gente ajuda o nosso próximo a pecar. A gente mostra as coisas erradas, a gente mostra o caminho errado para o nosso próximo. Ajudem-se a não pecar. Se você vê alguém fazendo qualquer coisa que não está de acordo com isso, fala, ei, lembra? Teu novo homem é diferente. Com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, santidade, amor, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, compreensão, perdão, harmonia, sabedoria e paz. É isso daí que saiu do túmulo, um novo homem. Esse é o poder da ressurreição. Não pense que isso não é capaz. O poder da ressurreição está dentro de nós. Nos capacita para viver isso. É possível. É possível.